para fazer objetos, né, como um vaso desse daqui, ou como esse pilão, a gente usa um outro recurso de modelagem, que é a modelagem por revolução. Então, fazer um componente desse, fazendo por amostragem, tá? Das ferramentas de modelagem, tem umas que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Então, para modelar no local, nesse caso, eu vou fazer um mobiliário também. Vou desenhar aqui um pilão, ou um vaso. Chamando de dois porque eu já tinha criado um aqui. Então, nesse caso, para fazer a modelagem por revolução, eu vou usar esse botão aqui, ó, revolver. Só que para ele estar no chão, eu vou ter que usar um plano vertical. Então, eu vou usar um plano de referência. Eu vou criar um plano de referência aqui, ó, vou fazer aqui na frente. Depois eu vou precisar enxergar isso de lado, eu vou usar o corte C. Então eu criei uma linha, né? Então de novo aqui, ó, deixa eu fazer de novo. Plano de referência, está no menu criar, plano de referência. Eu posso renomear esse eixo, né? Esse plano pode ser um eixo aí, visto em planta, ele funciona como um eixo. Vai ser aqui o eixo do pilão. E aí eu vou fazer a revolução, né? E eu vou definir o plano de trabalho. Então eu dei um nome para o plano de referência para poder selecionar ele aqui, eixo do pilão. Como eu selecionei um plano vertical, ele vai me pedir uma vista que eu enxergue esse plano de frente. Então, é o corte C que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, eu vou desenhar, eu vou até usar esse aqui como referência, eu já tinha um modelado. Então, o que a gente tem que fazer? Essa modelagem por revolução, ela tem esses dois elementos. Ela tem uma linha de eixo, que vai ser o centro de rotação para fazer a revolução. Então, eu vou desenhar aqui uma linha de eixo. E vou desenhar as linhas de limite. Então, eu vou desenhar um perímetro fechado, né, um perfil, que vai fazer essa revolução e vai formar esse sólido. Então, eu vou desenhando, usando as ferramentas de desenho aí para poder fazer ele mais simplificado aqui, ó. Então, vou fazer esse perímetro. Então, esse perfil que eu criei aqui, ó, é o perfil que vai dar origem àquela forma. Na hora que eu dou um OK, ele vai gerar essa figura aí, ó. Esse eu fiz bem mais simplificado, ó, o outro está mais bonitinho, com arcos e tal. Está sem o buraco. Mas então esses elementos têm essas características aqui, ó. Deixa eu pegar, vou concluir esse. Também posso selecionar aqui e atribuir um material. E concluo o modelo. Esse daqui, para fazer esse buraco, eu tive que fazer o desenho mais detalhadamente. Então vamos ver como é que ficou esse desenho aqui, ó. Então selecionei o objeto, vou editar a revolução. Também tem que ver ele lá do corte C para enxergar isso de frente. Então o desenho para fazer aquele outro está assim, ó. Poderia ter feito ele vazio embaixo aqui também. Então esse perfil aqui é o que vai gerar essa forma, né, sendo girado em torno do eixo aí.
Ele voltou para o lugar original dele. Então, analogamente, né, a modelagem. Então, vou criar um outro aqui, ó. Esse agora é só de teste. Então, a gente viu por extrusão, por revolução, aí tem outras ferramentas também. Tem esse mesclar. Então, ele vai desenhar, né, a gente vai ter que desenhar duas formas, duas figuras planas, e aí ele vai fundir essas duas e criar um sólido. Então, a lógica é semelhante, né? Ele vai me pedir aqui um desenho da base, depois um desenho do topo. Eu tenho que fazer o da base primeiro. Então, eu posso fazer um desenho da base, depois eu faço um desenho do topo, e ele gera essa figura, né, uma figura prismática, aí, mas que não é exatamente um prisma. Posso criar também um elemento por varredura. A varredura, como é que é? Eu vou ter que definir um caminho. Então, esse objeto aqui eu fiz por varredura. Ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Esse objeto eu fiz ele por varredura. Então, para eu editar essa varredura, o que tem aqui? Ó? Tem um caminho, que é esse caminho do croquis, e eu tenho um perfil. Né? Então, se eu ver também aqui de frente, pegar aqui o corte A para eu poder enxergar esse perfil, eu tenho um desenho de um perfil, que eu posso editar ele. Né? E aí o desenho do perfil que eu fizer, ele vai seguir aquele caminho e vai gerar essa figura que está aqui, né, na perspectiva. Né? O perfil é o que vai me dar essa seção e o caminho vai dar o percurso que essa seção vai prosseguir para criar essa forma de modelagem. E aí tem esse mescla com varredura. Aí já é mais avançado, eu vou ter que uma mescla dos dois. Eu vou ter um caminho, vou ter um perfil inicial e um perfil final, e ele vai fazer essa transição. Então, isso são ferramentas básicas de modelagem, e aí a gente pode, com isso, modelar qualquer coisa que a gente precisar, que a gente quiser aí. Então, esses são os recursos de modelagem. Analogamente a eles, eu tenho também a possibilidade de fazer a mesma coisa, só que com um vazio. Então, né, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, uma outra forma que eu criei ali. Eu criei essa forma aqui com aquele mesclar. Então, se eu criar uma figura vazia aqui, ó, vou fazer uma extrusão vazia. Passando no meio daquele objeto. Na hora que eu concluir, ele vai recortar aquele objeto. Vai ficar essa forma maluca aí. Deixa eu ver lá na perspectiva o que deu de resultado. Ó. Ele cortou aquele volume. Então, a forma vazia é uma forma que corta um outro volume. Ela só existe quando existe um outro objeto a ser cortado. Então, são as possibilidades que a gente tem de modelar. E aí isso dá liberdade da gente fazer o que quiser aí no Revit.